Seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Matheus Mafessoli e hoje eu quero contar uma grande história para vocês. Eu quero revelar aqui os bastidores do porquê eu criei esse canal no YouTube, do porquê eu criei um método chamado B2O e como eu posso te ajudar. Qual é o movimento que eu trago para isso, qual é o meu inimigo em comum e principalmente quais são os principais benefícios que você vai ter ao assistir todos os vídeos desse canal. Então, antes de mais nada, vou pedir uma grande gentileza para você. Deixa um comentário, deixa um like e compartilha para alguém que você acha que esse vídeo pode ser relevante ou pode ajudar de alguma forma, tá? Dessa forma, além de você transbordar na vida de uma outra pessoa, você também mostra para a rede social que esse conteúdo ele é relevante, tá? Então, naturalmente, automaticamente, ele vai compartilhar com mais pessoas. Legal? Então, vamos lá, gente. A primeira história que eu quero contar para vocês é em 2011. 2011 foi o ano que eu comecei a atuar com vendas, ou seja, eu fui estagiário de uma empresa, de uma multinacional, onde eu entrei e eu fazia um mix de atividades de vendas e engenharia naquele tempo, né? Eu lembro que logo quando eu entrei na empresa, apesar de ser multinacional, apesar de ser alemã e estar em vários países, no Brasil ela ainda era uma empresa pequena e eu entrei para fazer uma atuação que nós chamamos de follow-up de propostas. O que é follow-up de propostas? É quando o time de vendas internas ou o time de vendas externas de alguma empresa envia uma proposta para o cliente e o cliente fica para pensar e ele vai falar com o time de engenharia. Enfim, tem algumas etapas ali para se tomar uma decisão de fato se ele quer comprar ou não, né? Eu lembro que na época essa empresa ela tinha tanta demanda que as pessoas que trabalhavam lá não conseguiam dar conta de fazer follow-up em todas as propostas enviadas. Eu entrei como estagiário e o meu primeiro trabalho foi ligar para essas empresas, mandar e-mails, tentar encontrar a pessoa decisora ou entender um pouco mais de qual era o processo de compra para, de fato, fazer com que aquela proposta se tornasse um pedido de compra e uma venda consecutiva e o equipamento fosse entregue para a empresa. E eu lembro que com esse tipo de trabalho, colocando numa planilha, entendendo um pouco mais do processo de compra das empresas, entrando em contato, ligando, mandando e-mail, mensagens, mesmo sem entender muito sobre o produto, só mostrando uma vontade genuína de ajudar o cliente, eu consegui fechar mais de 100 mil reais aí só como estagiário. Foi onde eu fui efetivado, 7 meses de empresa, foi esse resultado que me fez ser efetivado logo na primeira posição de vendas numa empresa. Depois eu passei por várias outras posições, desde estagiário até grande executivo, só que chegou um grande momento na minha vida que, apesar de ter recebido vários prêmios, de ter ido para a Finlândia representar o Brasil e fazer uma grande apresentação para vários gerentes do mercado de energia, depois de ter recebido prêmios de exportação aqui no Brasil, em todas as empresas que eu passei, eu perdi o grande porquê. Perdi o grande porquê de trabalhar para alguém. Não sentia mais prazer. Eu era um grande executivo, tinha uma ótima carteira de clientes, era muito bem remunerado por isso, só que eu não tinha mais aquele prazer. Eu não tinha mais aquele brilho nos olhos. E se você que está vendo esse vídeo agora, alguma vez você já perdeu o brilho nos olhos ou você conhece alguém que perdeu esse brilho nos olhos, faz o seguinte, compartilhe esse vídeo agora com essa pessoa, porque com certeza tem algo muito relevante aqui que ela pode aprender com a minha história. E aí, quando eu perdi esse grande porquê, quando eu não sabia mais o que fazer, eu decidi tirar um ano sabático. Eu decidi ir para Londres, ficar quase um ano morando lá. Tirei um tempo só para estudar inglês para negócios. Estudei também algumas aceleradoras de negócios por lá. Tirei um tempo também para poder viajar, conhecer outros países e principalmente entender o que estava acontecendo dentro de mim, entender o que estava acontecendo com as minhas emoções, o que estava acontecendo com os meus pensamentos,
porque eu estava passando por um momento de uma depressão muito profunda, muito profunda. E eu lembro que foi um tempo que eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, comecei a ler livros do Tony Robbins, comecei a buscar conteúdos e gradativamente eu fui entendendo o que estava de errado dentro de mim, o que estava acontecendo comigo. E aí, eu lembro que eu permaneci lá fora quase um ano e tiveram dois fatos muito assim, muito fortes que aconteceram comigo lá na Inglaterra, que me fizeram repensar várias coisas quando eu voltei para o Brasil. O primeiro fato era, quando eu fui para lá, eu morava numa região chamada Zona 3, Streatham Common. Zona 3 era quase periferia ali de Londres e tinha a Zona 1, onde eu estudava, que era a região mais nobre. Então eu permanecia dormindo ali, eu aluguei um quarto, tá? Que só tinha uma cama, um guarda-roupas pequeno, eu tinha um banheiro compartilhado e eu morava com mais 7 brasileiros que tinham abandonado o Brasil para ir para lá tentar viver uma nova vida, ter uma vida diferente, uma vida que eles não conseguiriam ter no Brasil, muito porque hoje a Libra, né, na época a Libra, se eu não me engano, cada Libra custava aí R$4,50, hoje deve estar um pouco mais. Mas naquela época a Libra já era muito valiosa. Então eles foram para lá de forma ilegal para tentar ter uma vida diferente. E muitos deles tinham família aqui no Brasil. Eu conheci um pai de família que tinha 2 filhas e uma esposa, e todos os meses ele enviava dinheiro para cá, simplesmente para tentar suprir a esposa e as filhas sobre aquilo que elas precisavam, né? Então ele atuava ali em 2 empregos e conseguia ter um salário muito mais que um médico, muito mais que um engenheiro, obviamente sem ter formação, indo para um outro país com uma moeda mais valiosa, tá? E vendo esse fato, eu morando com brasileiros que davam muito duro todos os dias e em nenhum momento dentro de casa eu vi eles tristes ou eu vi eles reclamando ou de alguma outra forma. Todo momento eles estavam extremamente felizes. Eles estavam comemorando. Eu lembro que eles se reuniam uma vez por semana para cozinhar juntos ali na cozinha compartilhada e dar risada e contar piada. E eu lembro que por conta do fuso horário, à noite era o melhor momento para eles fazerem ligações de vídeo e eles conversarem com as pessoas aqui do Brasil. Então esse foi um fato muito forte, pessoas que largaram sua origem, o seu país de origem, para tentar uma outra vida diferente, uma vida melhor num outro país, e eu nunca as vi reclamando. Esse foi um fato bem forte, bem impactante para mim, que me fez despertar e ver a vida de uma outra forma, de um outro prisma. O segundo fato foi que eu pegava ali 1h30, quase 2 horas de transporte público, fazia a baldeação, né? Lá o transporte público em Londres, na Inglaterra, ele é muito bom. E o próprio governo estimula muito a população a usar, porque realmente é muito bom, tem vários benefícios, vários incentivos. E eu fazia uma baldeação que eu pegava, eu caminhava ali mais ou menos 15 minutos, pegava um trem, desse trem eu pegava um metrô, depois até a escola onde eu estudava, eu andava mais uns 10 minutos também, até chegar, então dava quase 2 horas. Eu lembro que onde eu estudava era um bairro muito nobre ali em Londres e tinham brasileiros que tinham condições muito melhores do que as pessoas que eu vivia na casa e elas simplesmente não davam valor para aquilo que elas viviam. Eram jovens que eram bancados pelos pais que estavam lá, simplesmente eles faltavam na escola, eles burlavam as aulas, eles viajavam para outros países, eles saíam, eles bebiam durante outros dias e eles não davam valor para aquilo que eles estavam vivenciando, tamanha experiência. E se você já teve a oportunidade de ir para outro país, você sabe o quanto aquele ambiente ele nos gera experiências, quanto nós cognitivamente nos abrimos para absorver as informações, para viver novas amizades, para conhecer outros lugares, e eles não estavam aproveitando da forma mais adequada aquela oportunidade,
Muito porque eu acho que eles não tinham essa necessidade. Eles não encaravam aquela experiência como um fato super importante para a vida deles. Talvez eles encaravam aquela experiência como só mais uma viagem, só mais alguma coisa que os pais delas ou deles estavam bancando, pagando, né? Então eles não davam o valor necessário para aquilo. E olhando aquilo, eu falei, cara, olha que incrível, pessoas cujo o dinheiro não é um problema para ela não dá valor para as pequenas coisas, não dá valor para pequenas experiências ou oportunidades. Agora, outras pessoas cujo dinheiro é um baita problema, cujo dinheiro é um grande balizador ali da vida da pessoa, mas não define a felicidade que ela tem. Isso eu confesso que foi um fator completamente decisivo para as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha forma de pensar, a minha forma de encarar a vida mudar completamente. Completamente mesmo. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu gostei tanto de estudar sobre o cérebro humano, estudar sobre as emoções, os gatilhos, sobre as raízes de identidade, capacidade, merecimento, que eu comecei a atuar como coaching. Eu comecei a aplicar aquilo que eu havia aprendido em outras pessoas. Por tamanha transformação que eu mesmo passei. Atuei um tempo como coaching e eu comecei a perceber que quando nós falávamos de vendas, marketing, por estar completamente ligado ao comportamento humano, habilidades de desenvolvimento humano, coaching e inteligência emocional estavam completamente entrelaçadas, estavam completamente unidas por um só propósito para chegar num grande objetivo que era ter mais resultados. E diante disso, quando eu voltei para o Brasil, eu quis empreender, eu tinha certeza que eu iria dar muito certo. Por quê? Eu já tinha trilhado uma baita carreira em grandes empresas como grande executivo, eu já falava uma outra língua há muito tempo, eu já tinha voltado de Londres, onde eu estudei em St. Giles, onde eu estudei em Stanford. Eu falei, olha só, quando eu voltar para o Brasil, não tem outro caminho, eu vou arrebentar, eu vou conseguir construir muitas coisas. Só que a primeira barreira que eu tive, e a barreira que me derrubou, quando eu voltei para o Brasil, foi a barreira de vendas. A barreira onde eu tinha mais de 11 anos de experiência, onde eu dominava muitas coisas, eu tinha vários resultados, eu não conseguia fazer. E depois de certo tempo eu comecei a identificar o porquê que eu não conseguia fazer. Porque quando eu atuava numa empresa, eu vendia para o outro, eu vendia um serviço, eu vendia um produto de uma outra pessoa. Eu não tinha apego emocional caso não desse certo, eu não tinha apego emocional caso as pessoas me julgassem por aquilo que eu estava fazendo. Logo eu percebi que quando eu fui vender algo meu, vinha numa necessidade de aprovação muito forte. Eu pensava o que as pessoas iriam falar de mim. Eu pensava como as pessoas poderiam comprar algo meu de 5, 10, 15, 20 mil reais. E eram esses pensamentos que tomavam a minha cabeça sempre quando eu ia oferecer algo para alguém. E em vendas, você precisa entender que todos os sentidos são percebidos. Vender é trocar sentimentos. E quanto mais você vende, quanto mais você entende sobre os seus, mais você vai entender sobre o seu cliente. Essa é uma frase que eu sempre trago para mim, que eu criei e é a base do meu método, tá? Então, como em vendas, todos os sentidos são percebidos, automaticamente quando você passa uma insegurança daquilo que você está vendendo, ou se você não acredita 200, 300% naquilo que você faz, esses sentidos são passados durante de uma venda e o teu cliente acaba tomando uma decisão de compra negativa, ou seja, ele cria objeções, ele diz que não tem tempo, não tem dinheiro e ele não te diz qual é o real motivo dele não querer comprar. Foi então que eu quebrei. Foi então onde eu abri falência financeira, eu não tinha dinheiro, eu acabei voltando para a casa dos meus pais. Eu lembro que o meu quarto, a minha mãe tinha transformado numa grande sala de estar, com uma mesa, algumas decorações, ou seja, não tinha mais espaço para mim morar dentro daquela casa.
E aí nós tivemos que afastar as mesas, nós tivemos que colocar eu coloquei as minhas roupas em cima dessa mesa, uma mala aberta, tinha um colchão inflável de acampamentos que eu ia quando eu era mais jovem. Nós pegamos esse colchão inflável, nós enchemos ele e ali foi onde eu tive de volta o meu quarto. E durante muito tempo eu impedi que os meus pais nessa volta me dessem guarda-roupa ou me comprassem uma cama mais confortável, porque eu estava tão indignado com aquela situação que eu queria que aquilo passasse rápido. Eu queria que aquele quadro fosse muito rápido na minha vida para que eu pudesse voltar a viver ou acessar a vida que eu gostaria de ter ou que eu tinha no passado. Só que não foi tão rápido assim. Eu tive que passar por um processo de entender o que estava acontecendo, de me reencontrar comigo mesmo, de olhar um pouco mais ali para minha raiz de identidade, para quem eu era, as minhas habilidades, as minhas capacidades, para de fato ter a autoconfiança de voltar a fazer algo. Foi um momento onde eu comecei a pensar, cara, quais são as principais habilidades que o Matheus tem e que eu posso ajudar uma empresa ou uma pessoa? E eu comecei a lembrar que a minha principal habilidade, minha principal paixão era de vender algo para alguém, para uma empresa, para uma pessoa. E eu também falava inglês. Quando eu fiz algumas pesquisas no Brasil e a quantidade, a porcentagem de pessoas que falam inglês no Brasil é muito baixa. Eu falei, olha só, se eu encontrar alguma escola de inglês que tenha o meu perfil, eu posso sim vender cursos de inglês para alguém, porque eu vou me dar bem. Eu falo inglês, eu sei as dores de alguém que precisa falar inglês, seja para viagens, seja para falar no telefone, seja para escrever e-mails, mensagens, ou até para uma entrevista, ou para uma palestra, para um discurso, e eu sei vender. Foi onde eu comecei a procurar quais seriam os tipos de escolas que mais se conectariam com o meu perfil. Logo, eu achei uma consultoria de idiomas. Não era uma escola tradicional, elas criavam planos específicos para diretores, CEOs, que queriam não só aprender a falar outra língua, como também melhorar a performance de que eles já tinham. Principalmente um CEO, um diretor que precisa fazer um discurso em inglês, fazer uma grande reunião ou fazer videoconferências com outros países, eles precisam naturalmente ter uma posição diferente, ter um vocabulário diferenciado, porque a imagem dele vende, a imagem dele passa uma segurança diferente ali para a empresa, para a organização, para a cultura. Então ele tinha muito essa preocupação e essa pressão sobre ele. Diante disso, eu comecei a trabalhar, fui enviado para uma unidade, comecei a vender muito bem, porque eu sabia todas as dores do meu cliente, eu sabia quais eram os passo a passos que ele tinha para melhorar a performance ou para aprender uma nova língua. Eu sabia exatamente como ele se sentia e como os funcionários ou os parceiros ou as matrizes também se sentiam quando ele não falava inglês. Logo, eu tive uma baita performance em vendas, tá? Só que isso ainda era eu vender algo para alguém, ainda era eu fazer algo para outra pessoa. E eu comecei a perceber que quanto mais eu acreditava naquilo que eu fazia, quanto mais conexão, quanto mais conhecimento eu tinha no produto que eu vendia, mais seguro eu estava e mais resultado eu tinha. Logo foi quando de madrugada eu, depois de algumas tentativas de encontrar um nicho que eu poderia me posicionar, ensinar as pessoas na internet. Tentei falar para engenheiros, não gostei. Tentei falar para jovens, não gostei. Foi até um dia de madrugada e literalmente eu peguei uma folha em branco, uma folha sulfite em branco e comecei a desenhar o que eu poderia ajudar as pessoas, mas que eu me sentisse completo. Que eu não me sentisse que estava faltando algo. Como, por exemplo, quando eu atuei com engenheiros, eu sentia que faltava algo. Quando, por exemplo, eu estava tentando trabalhar com jovens, mas eu também sentia que faltava algo. Eu tinha muito mais para entregar para as pessoas. Foi onde eu peguei essa folha em branco e comecei a desenhar, rascunhar o que eu sabia e o que eu poderia ajudar e ensinar as pessoas.
Foi onde eu comecei a pensar, o Matheus, ele é muito bom em vendas, né? E normalmente, quando a gente vende para uma empresa, que foi muitos anos da minha carreira, eu sempre fiz vendas B2B, né? E B2B significa business to business, negócios para negócios, né? Então, eu fazia parte de um CNPJ, de uma empresa, e eu vendia para um outro CNPJ, eu vendia para uma outra empresa. Eu falei, legal, beleza. Só que eu também conheço muito hoje sobre venda para pessoas físicas, né? Então eu também sei como vender para uma pessoa física e também sei como trabalhar a parte de inteligência emocional, de desenvolvimento humano com uma pessoa física, né? Que nós podemos chamar, que nós chamamos, né, de B2C, Business to Customer, negócios para pessoas. Então é um CNPJ que faz negócios para uma pessoa física. Eu falei, legal, então eu tenho essas duas habilidades aqui. Show. E dentro do processo de desenvolvimento humano, qual foi a sequência que me fez ter a grande clareza do quadro, do estado emocional que eu estava para romper um limite? Foi a seguinte sequência. Cara, primeiro você analisa o seu presente, depois você olha para o teu passado, porque muitas coisas que aconteceram no teu passado, elas dão origem para quem você é no presente, e depois você projeta o seu futuro para você identificar aonde que você quer chegar, quais são os resultados, qual é o estilo de vida que você quer ter. Legal, então vamos seguir nessa sequência. Presente, passado, futuro. Beleza, então se eu sei de B2C e B2B, vamos seguir nessa sequência? Presente, passado, futuro. Qual é o presente de uma empresa? O que uma empresa precisa entender? Qual é a coisa que representa o presente de uma empresa? É a marca dela, é o branding. A marca de uma empresa representa quem ela é. Quais são os valores, missão, a visão, aonde ela quer chegar, o tipo de colaborador que ela vai atrair. Legal, então chegamos aqui na marca da empresa. Tá, mas nessa mesma análise, qual é o momento presente de uma pessoa? O momento presente de uma pessoa é a identidade dela. E a identidade de uma pessoa está correlacionada à identidade da empresa, que é a marca, que é o branding. Por exemplo, você pode pegar muito comum, né? Quando a gente fala de princípios de marca, símbolos, cores, slogan, líder, movimento, inimigo comum, rituais, tudo vai estar ligado a uma marca, vai estar ligado à pessoa que criou, aos valores da pessoa que criou. Então, não é errado você dizer que a identidade de uma pessoa está ligada à marca, ao branding da empresa dela. Tá? Então, analisando o momento presente de uma pessoa, de uma empresa, nós chegamos que a identidade está ligada à marca, ao branding dela. Legal. Depois disso, nós voltamos para o passado. Qual é o passado de uma pessoa? Por quê? A gente precisa identificar quais foram os fatos que aconteceram na infância e na adolescência que geraram movimentos ali, quadros emocionais, tá? Que determinaram o tipo de adulto que a pessoa é hoje. Então, por exemplo, uma rejeição na gravidez da mãe, ou um fato impactante como um abuso sexual, por exemplo, na infância, ou uma criança que sofreu bullying, uma necessidade de aprovação da família, uma falta de amor, enfim. Os principais fatos ali que regem a criação, né, do caráter do indivíduo, do ser humano, normalmente acontece no período de pré-gestação, gestação, infância e adolescência, que determina se a pessoa vai ser um adulto problemático ou não. Um adulto que vai precisar investir em terapia, em livros, filmes, ambientes, eventos, para de fato curar muitas coisas do passado. E, na mesma proporção, qual é o passado de uma empresa? O histórico, ou seja, o quanto ela já vendeu, quantos clientes ela já teve, quantos anos ela está no mercado, o que ela já fez, o que ela já criou, enfim, todo o background dessa empresa. Legal, então chegamos ali na conclusão do passado, atrelado a uma pessoa e atrelado também a uma empresa.
Logo disso, nós enviamos a pessoa e a empresa para o futuro, para entender aonde que elas querem chegar. Então, uma pessoa precisa ter muito claro qual é a visão de 20, 5, 10, 1 ano, 12 meses, 1 mês, 10 dias, enfim. Uma pessoa precisa saber aonde ela quer chegar. Parece clichê, mas não é. O nosso cérebro, ele é viciado em informações concretas. Se você não sabe exatamente onde, quando, por que você quer ter alguma coisa, dificilmente ele vai te levar até lá. Por quê? O teu cérebro foi criado para economizar energia. Ele foi criado para te levar para a zona de mais conforto. Logo, tudo que você projetar, visualizar de novo no teu cérebro, ele tem uma grande tendência de fazer com que você se auto-sabote. É por isso que você precisa dar nome, cheiro, cor, quando, onde, data, horário de coisas novas que você quer conquistar, tá? E, da mesma forma, uma empresa, ela precisa ter a visão de onde ela quer chegar. Ela tem que definir quais são os resultados que ela precisa e quer ter. E para ela conseguir chegar nisso, ela precisa ter processos muito claros, um sistema de vendas automatizado, um sistema de vendas onde tenha o mínimo de erros possíveis, onde as taxas de conversão sejam taxas de conversões altas, que ela tenha ali pessoas ou algo automatizado que faça ela atingir essa visão de futuro que ela quer. E foi onde nasceu o método Beachwall, onde eu falei, qual é a somatória de tudo isso? Se a base está em B2B, B2C, momento presente, passado e futuro, eu somei as duas siglas B2B mais B2C e eu cheguei no Beachwall, que significa negócios para todos. B de business, to de para, all de todos no inglês. Que foi o termo onde eu mais me aproximei do human to human, que também é um conceito de vendas, né? Que é H to H, onde o ser humano, o indivíduo, ele é o centro da negociação. Ele é o centro da venda. Né? Então, o que ele pensa importa, as emoções dele importa, a real necessidade dele importa, o quadro emocional que ele passou importa. Então, hoje, esse é o grande resumo do que eu queria trazer para vocês. Como nasceu o método Beachwall, de onde ele veio, quais foram as habilidades que eu somei para dar início a um método que hoje já virou uma grande hold de empresas. Nós já temos um grupo de empresas onde nós trabalhamos não só vendas, como desenvolvimento humano, como escala no mercado digital, como liderança, comunicação, enfim, todas as habilidades que envolvem uma pessoa ou uma empresa vender mais. Nós temos um grupo de parceiros, um ecossistema que se move em prol disso. E esse é o principal motivo que eu posso te ajudar hoje. Então, se você é uma pessoa ou uma empresa que está vendo esse vídeo, eu vou deixar aqui nos comentários ou na legenda desse vídeo algumas informações para que você possa entrar em contato comigo. E vai ser um prazer nós marcarmos um café virtual, um café com vendas, onde eu possa entregar um diagnóstico comercial gratuito para o teu negócio. Então, chegamos ao fim desse vídeo, um vídeo um pouco mais longo, um vídeo onde eu explico para vocês um pouco mais de história ali, o porquê que eu existo, porquê eu estou aqui, qual o meu grande propósito e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês aonde eu quero chegar, onde eu quero levar o método Beachwall. Então, se você quer acompanhar essa série, eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu demais, Matheus Mafessoli aqui.